relativamente à proteção de dados e a sua importância para os cidadãos e da sua importância, ao fundo, para cada um de nós. Muito obrigado a todos e bons trabalhos. Muito obrigada, Sr. Bastonário. Passo então agora a palavra ao Dr. Raul Radoy, Secretário-Geral do Conselho dos Notariados da União Europeia. Da União Internacional de Notariado, cara doutora Francisca Castro, vice-presidente da Ordem dos Notários, ilustres representantes das autoridades portuguesas, docentes, caros participantes, senhoras e senhores. Para mim é uma grande honra saudar e dirigir-me hoje aos notários portugueses, bem como aos seus colegas de outros países europeus. Estou muito grato à Ordem dos Notários que, mais uma vez, com o seu amável convite, me ofereceu a oportunidade de diminuir a minha saudade de Lisboa, que se instalou no meu coração para sempre, mais de 15 anos atrás, quando estive aqui como um jovem diplomata rumeno. Gostaria de agradecer à Ordem dos Notários Portugueses, ao presidente, ao vice-presidente, à sua equipa toda, por todo o seu empenho pessoal e profissional em organizar atividades no contexto dos programas do Conselho de Notariado da União Europeia. O mais recente foi em outubro de 2021, sob a presidência portuguesa da União, aqui em Lisboa, um seminário da Rede Notarial Europeia, organizado corajosamente durante a pandemia Covid, sobre o tema central da digitalização na atividade notarial. Desta vez, a Ordem dos Notários organiza um seminário internacional no âmbito do programa de formação ELAN, do CNUE, sobre outro tema fundamental para os notários para a Europa, a proteção de dados. Permita-me, por favor, dizer-lhe algumas palavras sobre o projeto e o seu contexto. ELAN é uma abreviatura de EU Law for Notaries, Notaries for EU Law. Este programa de formação do CNUE para os notários é desenvolvido com o apoio financeiro da União Europeia. O valor do projeto é de cerca de 200 mil euros, com 90% apoiado pela Comissão e 10% da contribuição do CNUE. O orçamento do CNUE é constituído pelas suas contribuições, pelas quais estamos muito gratos. Com estes projetos da CNUE, em últimos 6 anos, ganhamos cerca de 10. Tentamos multiplicar os recursos da nossa organização a fim de fornecer ferramentas mais úteis aos notários de todos os nossos países e apoiá-los na sua atividade transfronteiriça. ELAN é o 4º programa de formação da CNUE com o apoio da Comissão Europeia. Com os 3 programas de formação anteriores, denominados Europa para os Notários, Notários para a Europa, o CNUE conseguiu formar entre 2013 e 2020, cerca de 5.000 notários, de todos os 22 países de direito civil. Isto representa entre 11% e 12,5% da profissão notarial na Europa. No âmbito destes programas anteriores, foram organizados 45 seminários transfronteiriços, incluído aqui em Portugal, que ofereceram formação aos notários sobre o direito da família, no regulamento de sucessão e na luta contra o branqueamento de capitais. Com o projeto ELAN, seminários presenciais sobre direito de família, direito das sociedades e proteção de dados são organizados em 10 países: Lituânia, Grécia, Alemanha, França, Itália, Holândia, Portugal, Eslovênia, Malta e Áustria. Ao mesmo tempo, com este projeto, pretendemos avançar com a criação de uma nova plataforma de e-learning para todos os notários da Europa. Isso fornecerá módulos e-learning, webinars, materiais vídeo para esses 3 tópicos mencionados. As metodologias para os seminários e a plataforma de e-learning são complementares. Um exemplo é que usaremos na plataforma de e-learning materiais de vídeo dos seminários. Podemos fazer isso, ora ali, do ponto de vista da proteção de dados? Certamente vamos saber
a resposta mais tarde. Através deste projeto, o CNUE pretende contribuir para a boa aplicação da legislação da UE pelos notários em toda a Europa. Trata-se igualmente de uma contribuição do CNUE para a realização dos objetivos da nova estratégia da formação judiciária da União Europeia, que prevê que anualmente 30% dos notários da Europa recebam formação em direito da União. Trata-se de um objetivo ambicioso, estabelecido para a Comissão Europeia, para toda a profissão notarial, sabendo que até a data cerca de 25 dos notários receberam formação anual em direito da União a nível nacional e europeu. De acordo com os relatórios de formação judiciária da Comissão, entre os profissionais da Justiça da UE, a profissão notarial está desde 2012 na primeira posição após os magistrados. Estamos confiantes de que podemos contar com o apoio de Portugal para alcançar este novo objetivo de 30% dos notários formados em direito da União cada ano. A relevância da formação em direito da União é hoje mais importante do que nunca. A União Europeia foi fundada há mais de 70 anos com o princípio de que as diferenças poderiam ser geridas através de instituições e procedimentos jurídicos, através do Estado do Direito e não do direito dos mais fortes. Esta premissa proporcionou à Europa o período mais longo de paz da história. Este princípio é atualmente desafiado pelo ataque do regime de Putin à civilização na Ucrânia. Como legitimamente descrito pelo português António Guterres, secretário-geral da ONU. Gostaria de agradecer aos notários portugueses pela sua extraordinária mobilização na crise humanitária gerada pela guerra na Ucrânia. A partir do 26 de fevereiro, estivemos em contato com o presidente Jorge Silva para encontrar notários na Polônia, na Romênia, nos outros países que apoiaram as ações dos notários portugueses para mães e crianças ucranianas que tentam escapar do conflito. Porque a nossa Europa tem a ver com a paz, com a confiança e a ajuda mútua. Estou convencido de que os notários, os advogados, os magistrados, todos nós, homens de direito, mulheres de direito, temos um papel a desempenhar na perpetuação da paz pelo Estado de Direito na nossa Europa e fora dela. Por conseguinte, a formação de hoje em Lisboa sobre o direito da União em matéria da proteção de dados pode ser vista como o vosso contributo para os esforços da União para garantir a paz, a dignidade humana através do respeito do direito. Obrigado e bom trabalho. Muito obrigada, Sr. Secretário-Geral. Passo então agora a palavra ao Excelentíssimo Sr. Secretário de Estado da Justiça, Dr. Pedro Tavares. Excelentíssimo Sr. Bastonário da Ordem dos Notários, meu caro amigo Dr. Jorge Batista da Silva, Excelentíssimo Sr. Secretário-Geral do Conselho dos Notariados da União Europeia, o Dr. Raul Radoy, Excelentíssima Senhora Presidente da União Internacional do Notariado, a Dra. Cristina Arnella, Excelentíssimo Senhor Deputado do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Paulo Araújo Correia, Excelentíssimos representantes das ordens, nomeadamente da Ordem dos Advogados, Excelentíssimos Senhores representantes dos Serviços de Justiça, do Ministério da Justiça, Excelentíssimos Senhores notários, notárias, oradores e participantes, muito bom dia. Gostaria, antes de mais, por agradecer à Ordem dos Notários, na pessoa do Sr. Bastonário, o convite para estar presente neste seminário. Este é um tema muito premente, muito presente, em que a segurança e a privacidade dos dados e o seu impacto na atividade notarial têm realmente um impacto em toda a sociedade. Gostava de saudar, aliás, esta louvável iniciativa que promove a formação e o intercâmbio à escala europeia das práticas, das metodologias e dos desafios que se colocam
na aplicação do Regulamento Geral de Proteção de Dados e das atuais iniciativas legislativas de soberania digital da União Europeia. Ora, o caminho percorrido ao longo dos últimos 15 anos na transição digital da justiça, e neste caso foco-me um pouco em Portugal, já deu provas das vantagens que a utilização de tecnologias no tratamento, na gestão, na conservação e na disponibilização dos dados pode trazer tanto para os cidadãos como para as empresas e ainda para os serviços públicos e privados. Medidas que vão desde a empresa online, já com alguns anos, até ao balcão único do prédio, bastante mais recente, ou a renovação automática do cartão de cidadão, facilitam a vida de muitos cidadãos e das empresas, permitindo-lhes poupar tempo, custos e deslocações. E contribuem igualmente para uma gestão mais eficiente dos serviços de justiça. Ora, estas medidas passam designadamente pela alocação dos recursos que estavam afetos a processos que eram meramente administrativos para tarefas com maior valor acrescentado e que já não estão suportados numa dimensão tradicional de papel, mas estão numa nova dimensão digital. Só que para que esse digital se possa transformar realmente num aliado e não uma ameaça, devemos estar cientes desses riscos, dos riscos que a utilização dos dados também acarreta. Em particular, os mais sensíveis. E investir, como hoje estamos aqui a fazer, aliás, na capacitação dos agentes da justiça, dos que atuam no setor público e no setor privado, para calcular a correta transposição e aplicação da legislação europeia e nacional que já existe, tanto no domínio da proteção dos dados, como nos outros domínios com ele relacionados. Mas não só, pois é fundamental também debater os desafios que estão e que nos trazem as novas problemáticas levantadas por aquilo que chamamos as tecnologias emergentes. Por exemplo, a inteligência artificial, ou o blockchain, ou outras tecnologias que estão, de facto, na atualidade e que temos de conseguir responder também nesta dimensão. Por isso, nós, com criatividade, com inovação, com rapidez e com as melhores soluções legislativas, podemos dar uma resposta eficaz a todos estes desafios. É preciso, pois, garantir a conformidade com os requisitos inerentes à segurança e à privacidade e, simultaneamente, aproveitar as oportunidades que as novas tecnologias nos oferecem para utilizar e partilhar e tornar acessível cada vez mais a informação em que esta é uma tarefa cada vez mais exigente, mas indispensável a um caminho para aquilo que nós chamamos da transformação da justiça e cumprir o desígnio de transformar numa lógica mais acessível, mais próxima de todos os cidadãos. Estamos perante, então, um novo desafio e um novo paradigma de transformação da justiça, que não se cinge à mera digitalização dos dados. O desafio deste novo paradigma encontra-se na transformação da forma como os serviços são prestados, através de uma maior e de uma melhor exploração, integração e disponibilização destes dados. Ora, o potencial dos dados registrais é enorme. Trata-se de informação que acompanha a vida dos cidadãos e das empresas, do início ao fim dos seus percursos. E devem ser integrados em sistemas interoperáveis, de modo a permitir disponibilizar mais serviços organizados em função dos eventos de vida dos cidadãos e das empresas, sempre respeitando os princípios do chamado, aquilo que nós chamamos o digital por definição, ou only once, apenas uma vez. Ora, neste contexto, gostaria de sublinhar a importância do papel dos notários, quer enquanto agentes e garantes da autenticidade e segurança dos documentos, como agentes da própria transformação da justiça. Assinalo, em particular, a entrada em funcionamento da plataforma, que foi, aliás, referida, de arquivo eletrónico dos documentos notariais, em breve, e que permitirá o acesso e apresentação de certidões, escrituras, registros, testamentos e outros documentos lavrados por notários através da certidão notarial permanente que garante o valor legal dos documentos e dispensa a sua apresentação em papel. Dá-se ainda um novo passo de desmaterialização das comunicações que têm que ser feitas com o Conservatório dos Registros Centrais para participar em atos praticados pelos notários. Contamos, aliás, que a breve trecho possa ainda ser possível assegurar a comunicação entre esta plataforma
da Ordem dos Notários e o novo sistema da informação da responsabilidade do Instituto dos Registros e do Notariado, que vai permitir integrar e disponibilizar o Índice Geral de Títulos. Quando esta interoperabilidade estiver concluída, será mais fácil para o cidadão e também para as empresas saber se existem e onde se encontram localizados testamentos e outros títulos lavrados, não só pelos notários, como por serviços de registros de advogados e solicitadores. Com efeito, o notário é o guardião de um arquivo que, excetuado no caso de testamentos, é um arquivo que se quer público. Qualquer cidadão tem o direito de aceder, dependendo dos casos, evidentemente, solicitando as certidões dos documentos que entenda serem necessários. Ora, é nesta compatibilização entre o que é privado e aquilo que pode ser suscetível de utilização que se colocam as tais questões. Como o que proteger? O que é que posso proteger? Como é que posso anonimizar, posso apagar dados? Se sim, como fazê-lo sem desvirtuar o conteúdo e a chancela de autenticidade que é dada pelo notário aos documentos? Estas são questões que complexificam quando falamos de arquivos digitais. Neste caso, a todas as demais preocupações soma-se a necessidade de garantia de integridade, segurança e privacidade das bases de dados. Ao notário, enquanto guardião do seu arquivo, caberá prover as suas bases de dados de mecanismos de segurança que impeçam o acesso ilegítimo de terceiros, garantindo assim aos seus clientes a segurança e a privacidade dos seus dados pessoais. Termino esta apresentação desejando um profícuo debate nestes assuntos que aqui irão ser tratados, expressando os meus votos pessoais que seja um caminho a trilhar que assegura a salvaguarda da integridade, da segurança, da privacidade dos dados, contribuindo assim igualmente para a inovação e a transformação dos serviços da justiça. Muito obrigado pela vossa atenção e desejo um ótimo trabalho. Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Penso que ficou subejamente demonstrado o interesse e a pertinência do nosso seminário. Bom, assim chegou a hora de iniciarmos os trabalhos com o primeiro painel sobre o Regulamento Geral da Proteção de Dados. Sim, senhora. Não faça um favor. O Sr. Secretário de Estado, entretanto, vai ausentar-se. Aguardamos só uns breves momentos. Vamos então iniciar o primeiro painel com o Regulamento Geral de Proteção de Dados, 3 anos depois, no puzzle da soberania digital da União Europeia. No fundo, os desafios deste nosso RGPD perante as atuais iniciativas legislativas da soberania digital da União Europeia. Passo então a palavra ao Sr. Dr. João Ferreira Pinto, advogado e encarregado de proteção de dados do Supremo Tribunal de Justiça. Sr. faça favor. Muito obrigado, muito bom dia a todos. Não sei se pretende que vá para o púlpito, falta-me o apresentador para poder passar a minha apresentação. E só por isso, faz favor. Podemos começar? Não, é como o senhor preferir. Eu sou o apontador. Está aqui. Se calhar vou passar aqui. Por defeito, como advogado, tenho dificuldade em falar sentado e, portanto, vou começar a minha apresentação de pé. Bom dia a todos. É um prazer enorme estar aqui neste evento e agradeço o convite para aqui dar o meu testemunho e partilhar um bocadinho a experiência que tive durante a presidência portuguesa na União Europeia em Bruxelas durante 2 anos a acompanhar os dossiês da área digital. Queria começar por cumprimentar o Sr. Bastonário da Ordem dos Notários e também por cumprimentar todas as personalidades e todos os notários presentes na pessoa do Sr. Bastonário, enfim, para não me esquecer de ninguém. É um prazer enorme, como referi, aliás. É um duplo prazer estar aqui, porque recorda-me uma das primeiras profissões que eu tive, foi precisamente como ajudante notário privativo numa Câmara Municipal e, portanto, enfim, já passaram uns longos anos, mas tive uma ótima experiência e gostei imenso. E, por outro lado, também reparei
que ao longo de 2 anos, vivi e trabalhei praticamente na mesma avenida do Conselho de Notariado, que é a Avenida de Cottenberg, perto de Schuman, onde fica a representação permanente de Portugal junto à União Europeia, onde eu vivi quase durante 2 anos e foi um prazer termos sido vizinhos. Sem mais demoras, vou então apresentar um overview do que é hoje em dia este panorama do digital, das iniciativas, sobretudo legislativas, e quais é que são aqui os grandes desafios, numa perspectiva muito high level, mas numa perspectiva panorâmica, porque quando não temos uma ideia geral, às vezes não conseguimos olhar para o problema. Estamos muito focados na árvore, às vezes perdemos uma perspectiva de conjunto. E, portanto, o que vou aqui hoje apresentar é um bocadinho a minha experiência, numa perspectiva de floresta, para que possamos perceber que vimos um determinado sítio, estamos nesta circunstância e há um caminho longo a percorrer e para termos uma ideia do que aí vem e as dificuldades e os desafios e também das oportunidades que se avizinham. Eu queria começar por deixar aqui, antes de mais, um apelo, se o meu apontador colaborar. Não, a tecnologia às vezes pode ser... já está. Muito obrigado. E que é, sobre o tema da proteção de dados, gostaria que fixassem uma ideia. Existem muitos chavões, muitos soundbites, muita frase feita, muito bitite, se me permitem, mas quando estamos a proteger os dados pessoais, estamos a proteger as pessoas. É disto que se trata. É de tudo isto que estamos a falar sobre proteção de dados pessoais, resume-se a isto. Nós somos os donos dos nossos dados pessoais. Os dados pessoais não são do Estado, os dados pessoais não são das empresas, nós mandamos os nossos dados, nós temos um direito fundamental à autodeterminação e cada vez mais temos instrumentos e ferramentas que permitem controlar o uso dos nossos dados. E, portanto, pedia que fixassem esta ideia de tudo o que vai aqui ser dito hoje sobre proteção de dados pessoais, porque é sobre isto, exatamente, que tudo se resume. Quando falamos de transformação digital, temos que recuar aqui uns anos atrás. E se recuarmos aos inícios dos anos 2000, já se falava em transformação digital e em digitalização, cada vez mais acelerada. Surgem as primeiras plataformas online, as primeiras redes sociais e a vida começa a transformar-se. E a nossa vida e a forma como estamos no mundo digital altera-se radicalmente. Isto é só para ter uma pequena ideia do que em 10 anos surge no mundo digital, que hoje está completamente ultrapassado e, portanto, a vida continua, a transformação digital, sobretudo após a pandemia, acelerou-se e, portanto, não somos capazes de viver se não estivermos online e, portanto, todas estas empresas passaram a fazer parte do nosso dia-a-dia, passaram a fazer parte da maneira como vivemos, como comunicamos, como trabalhamos, como nos relacionamos com os amigos, com a família e do ponto de vista profissional. E o que é verdade é que esta transformação digital, que é fantástica, tem, como tudo na vida, coisas boas e coisas menos boas. E tem riscos. Hoje em dia, esta transformação digital é altamente acelerada, sobretudo depois de termos estado confinados durante o período da pandemia, praticamente durante 2 anos, o digital passou a ter um papel muito importante na nossa vida. Este é um pequeno exemplo, é uma fotografia do que pode acontecer num minuto na internet. 70 milhões de iMessages trocadas num minuto. $283 mil de consumo online na plataforma da Amazon. E muitos outros números verdadeiramente avassaladores que nos levam a pensar se é possível o ser humano ter capacidade para processar toda esta informação. Estamos constantemente online. Dependemos cada vez mais de tecnologia, utilizamos cada vez mais tecnologia e os desafios que se colocam hoje com a inteligência artificial e com a tecnologia são enormes. E é esse desafio que a União Europeia está neste momento a lidar e está com muita determinação a querer colocar a União Europeia na linha da frente. E conscientes desta transformação digital, desta digitalização da nossa vida, de toda a nossa vida, a União Europeia apercebeu-se cedo que estávamos a trocar a nossa privacidade e os nossos dados pessoais por basicamente pouco ou nada. Porque quando temos algo que é gratuito, já sabemos que nós somos o próprio produto. E neste caso, de transformação digital, isto pode parecer um lugar comum, mas a maioria das pessoas nem sequer tem ou tinha a noção, sobretudo há 10 anos ou há 15 anos atrás, de que estar a utilizar
plataformas, aplicações, etc., gratuitamente, elas estavam a ser um produto das empresas que ofereciam essas soluções. E, portanto, há aqui riscos e há aqui cuidados que é preciso calcular. E a União Europeia, consciente desses grandes perigos e dessa falta de consciência dos utilizadores, decidiu começar a desenvolver um conjunto de ferramentas e de instrumentos legais e não legais, num conjunto enorme de áreas que vão muito além da proteção de dados pessoais, que vão desde a concorrência, cibersegurança, segurança, questões relacionadas com o consumo e muitas outras temáticas, e começou a desenhar uma espécie de um master plan, chamado Agenda Digital. Este master plan surge com um conjunto de medidas muito concretas para tornar a União Europeia um espaço comum e único, altamente competitivo na aldeia global, criando um mercado único digital, Digital Single Market, mais competitivo e com uma capacidade enorme de gerar uma economia extremamente competitiva na cena mundial, competindo com blocos tão importantes e tão poderosos como os blocos norte-americanos, ou chinês, ou asiático, ou até no mercado russo, que é extremamente competitivo, e desenvolveu um conceito de mercado único digital, um mercado regido pelas mesmas regras, onde os players tivessem as mesmas regras, mais competitivas, menos encargos e menos dificuldades e menos obstáculos, para haver uma maior liberdade de circulação dentro desse mercado, criando e acrescentando a chamada quinta liberdade ao mercado interno. Isto é, após a liberdade de serviços, liberdade de circulação de pessoas, de bens e de mercadorias, acrescenta-se a liberdade de circulação de dados, sobretudo de dados pessoais e também de dados não pessoais. Com essa perspectiva de olhos no futuro, foi desenvolvido um conjunto de iniciativas do ponto de vista técnico, tecnológico, definição de padrões, de segurança e também com iniciativas legislativas muito focadas, em que foi possível desenvolver 3 grandes áreas. Em primeiro lugar, desenvolver e facilitar o acesso aos bens e aos serviços digitais, fomentando brutalmente o comércio eletrónico, que hoje em dia, após a pandemia, passa a ter um conceito completamente diferente, eliminando também barreiras que existiam, designadamente sobre geobloqueio de conteúdos ou dificuldades relacionadas com questões concorrenciais, abolindo todas essas barreiras e abrindo o mercado a todos os players na altura 28 Estados-membros da União Europeia, hoje em dia 27 Estados-membros da União Europeia, mas também criando condições e definindo padrões técnicos de redes de alto débito, de comunicação com segurança, de forma a fomentar a confiança do consumidor online, pois sem confiança no provider, sem confiança nas redes e na segurança, nós não compramos online, e compramos online porque temos confiança nestes aspectos e muitos outros, porque temos um sistema que protege os nossos direitos enquanto consumidor em qualquer ponto da União Europeia, porque temos um sistema que protege os nossos dados da mesma forma e com o mesmo nível elevado de proteção, independentemente do sítio onde estivermos na União Europeia, e com muitas outras disciplinas únicas, comuns, que criam e fomentam uma competitividade digital extremamente elevada no mercado mundial. Por outro lado, também desenvolver um conjunto de medidas que permita desenvolver capacidades digitais, chamadas digital skills, e existe, inclusivamente hoje em dia, uma aposta gigantesca das capacidades digitais. Quem hoje em dia for info-excluído tem um grave problema, que inclusive se coloca ao nível da democracia, não só de acesso a conteúdos, mas também de próprio acesso a profissões e ao mercado de trabalho. Hoje em dia as competências digitais estão na linha da frente das competências que os nossos jovens têm que desenvolver para amanhã poderem ser competitivos. Sem essas competências eles serão excluídos no futuro e, portanto, há essa noção de que é necessário preparar os empregos de amanhã, desenvolvendo competências digitais hoje. E no meio deste desafio do mercado único digital, surge uma ferramenta extremamente importante, uma ferramenta que não é em si mesmo, mas é uma peça de um puzzle mais vasto, e às vezes quando estamos a olhar para a proteção de dados pessoais, e houve até este foco destes últimos 2 anos,
muito no RGPD e muitas pessoas, muitas empresas, muitos negócios esqueceram-se que havia vida para além do RGPD. O RGPD é muito importante, mas é a peça de um puzzle. Existem muito mais questões além do RGPD e algumas delas extremamente interessantes e extremamente difíceis de resolver. E vamos olhar para aqui como é que surge aqui a questão, como é que surge o RGPD. O RGPD surge em 2012 como uma proposta de iniciativa da Comissão, com um desafio para criar um alto nível de proteção de dados na União Europeia e, durante 4 longos anos, houve discussões de lobbies e de pressões para se criar e se aprovar o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados. Devo recordar que se mexeram com interesses tão poderosos, com os famosos GAFA, ou faga-me consoante queiram referir a versão francesa ou a versão inglesa, Google, Facebook, Amazon e outros que todos conhecemos, e em que a vice-presidente da Comissão Europeia na altura, Vera Jourová, chegou a declarar publicamente que nunca o lobby tinha sido tão violento. Ela utilizou esta expressão. Nunca o lobby foi tão violento por causa de um instrumento legislativo da União Europeia. Mas o que é verdade é que após 4 anos o RGPD viu a luz do dia e passou a ser, entrou em vigor imediatamente em 2016, quando ele foi aprovado, e teve um período de 2 anos de adaptação, um período de vacatio legis, em que os seus efeitos estiveram como que congelados e que se tornou plenamente aplicável em 2018. E, portanto, em 2018 houve um período de 2 anos para o Estado, para as empresas e para os cidadãos se adaptarem às novas exigentes regras do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados. Decorridos esses dois anos, houve algumas empresas que não se prepararam, houve algumas entidades públicas que também não se prepararam, houve entidades que acharam que era o fim do mundo, inclusivamente houve notícias no dia 25 de maio de 2018 que o RGPD já tinha fechado algumas empresas, o que é uma ótima notícia, porque se há alguma empresa que seja que não consegue funcionar respeitando a privacidade e a proteção dos nossos dados, nem sequer deve existir. E, portanto, felizmente que essas empresas desapareceram porque se calhar nunca deviam ter existido. Inclusivamente, nessa altura, para alguns profissionais como eu, foram momentos extremamente exigentes e desafiantes, chegando a trabalhar mais de 20 horas por dia. Havia empresas que no último dia ou na última noite acordaram para a vida e que pediam tudo e mais alguma coisa. A minha equipa, com quem eu trabalhei longamente, longas horas nesses dias, enfim, parecia interminável e parecia que no dia seguinte, dia 25 de maio, o mundo ia acabar, mas o mundo não acabou. Cá continuamos com os mesmos problemas, com a nossa vida, com as nossas dificuldades e com as nossas lutas. A vida continua, novos desafios e é preciso perceber que o RGPD tem um grande desafio. E o grande desafio é uma grande alteração de mentalidade. O maior desafio do RGPD está dentro das nossas cabeças. Percebemos que há uma mudança de paradigma. Percebemos que nós somos os donos dos nossos dados pessoais, nós é que mandamos, nós, enquanto tutelados dos dados, temos um conjunto de direitos extremamente poderosos, que por acaso até são direitos fundamentais em toda a União Europeia, e que, como diria o anterior Supervisor Europeu da Proteção de Dados Pessoais, já falecido, agora a proteção de dados pessoais está armada até aos dentes, com coimas até aos 20 milhões de euros ou até 4% do volume de negócios mundial anual. E, portanto, as empresas e as entidades públicas passaram a prestar atenção a este tema. Decorridos quase 4 anos do dia 25 de maio de 2018, conforme estava previsto no regulamento, foi realizada uma avaliação e um relatório relativamente à aplicação do RGPD, com enfoque em algumas matérias, sendo que agora, de 4 em 4 anos, haverá uma avaliação periódica relativamente ao RGPD. E esta avaliação, que foi possível fazer, traz-nos algumas ideias e algumas conclusões. Em primeiro lugar, o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados transformou-se num padrão, uma referência mundial relativamente ao elevado nível de proteção de dados pessoais que é necessário ter. Influenciou basicamente toda a legislação do mundo inteiro. Basta irmos para a América Latina, basta irmos para o Brasil, onde há a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, basta irmos para a Ásia e para muitas outras, continentes e outras jurisdições, para verificarmos que são inspiradas no Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados Pessoais. E
E, portanto, tem aqui um efeito extremamente importante em que o RGPD se transformou num padrão ouro da proteção de dados pessoais no mundo. É a referência no mundo sobre a proteção de dados pessoais, com o elevado nível de proteção que vem estabelecer. Em segundo lugar, também é possível fazer um balanço de que as entidades de supervisão na União Europeia fizeram uma aplicação muito comedida dos seus poderes sancionatórios. Isto é uma realidade. Desde 2018 até 2021, o final de 2021 e o início deste ano, há uma mudança total de paradigma depois da pandemia. Isto é, as entidades de supervisão tiveram alguma condescendência durante o período da pandemia com as empresas e também com o Estado, sendo que, em alguns casos nacionais, o Estado beneficiava de isenções de coimas, mas, no final de 2021, acabou-se este período de tolerância, este período de compreensão das entidades de supervisão e passámos a ter coimas que passaram a ser das ordens dos centenas de milhões de euros. Basta ver as coimas elevadíssimas que aconteceram em França com a Google, ou na Irlanda ao Facebook, ou na Irlanda à Amazon, ou no Luxemburgo a determinado tipo de bancos. Ou, por exemplo, no início deste ano, o famoso caso Russiagate, da Câmara Municipal de Lisboa, envolvendo uma coima de mais de 1 milhão de euros, que não tem precedentes na história das coimas da CNPD. E muitas outras seguiram. Por outro lado, também, muito importante chegar à conclusão de que o RGPD tem 2 grandes objetos e objetivos. Um deles é proteger o direito fundamental da proteção de dados, mas também fomentar a liberdade de circulação e a economia de dados na União Europeia. E é exatamente essa vertente que hoje em dia é possível dizer que é um caso de sucesso no mundo, porque a liberdade de circulação de dados dentro da União Europeia, dentro do espaço económico europeu, na verdade, é total. E, portanto, não há nenhum obstáculo à liberdade de circulação. Qualquer empresa que esteja em qualquer país dos 27 países dos Estados-membros da União Europeia pode enviar e receber dados dentro da União sem qualquer dificuldade, porque a legislação e as regras são basicamente as mesmas e, portanto, isto significa que os operadores conhecem as regras que são aplicáveis praticamente de forma uniforme em toda a União Europeia, em vez de acontecer o que acontecia antes com a diretiva de 1995, em que se eu fosse um operador num país e quisesse trabalhar noutro país, tinha que ir conhecer e estudar a legislação e as orientações e a supervisão de cada um dos 27 Estados-membros da União Europeia, o que era um obstáculo enorme à competitividade e à liberdade de circulação. Por outro lado, também, uma ferramenta de competitividade e de nivelação de concorrência dentro da União Europeia. O mercado único digital é um mercado extremamente apetecível, com cerca de 500 milhões de net citizens em potência para poderem ser nossos clientes e que tinha um desequilíbrio relativamente às condições de competitividade, porque exigia aos operadores europeus um conjunto de regras de compliance extremamente pesadas, estando quase de fora ou escapando os operadores que estavam a trabalhar de fora da União Europeia. Com o RGPD, independentemente do local onde o operador estiver, desde que opere dentro do mercado da União Europeia, tem que cumprir as regras de qualquer operador. E isso representou uma alteração enorme em termos das condições de competitividade do mercado de economia de dados na União Europeia. Este é basicamente um balanço que é possível fazer. O RGPD surge num momento muito particular, como vimos, de desafio e transformação digital, e surge com um conjunto de ferramentas e de instrumentos. E tem uns irmãos que nascem no mesmo tempo e que endereçam temas relacionados com a proteção de dados e com a privacidade muito conexos com este tema em geral. Em primeiro lugar, temas muito importantes relacionados com a criminalidade, com a aprovação de uma diretiva, chamada Diretiva LED, Diretiva Law Enforcement Directive, que foi já transposta para os direitos nacionais e que tem um papel muito importante na forma como gerimos os dados pessoais no âmbito das investigações criminais, que é uma área extremamente sensível, porque sabem que temos exigências de segredo de justiça e de segredos de Estado. E, por outro lado, também, um documento que tem passado muito despercebido e que tem um profundo impacto na nossa vida, no dia-a-dia, que é a Diretiva PNR. A Diretiva PNR, Passenger Name Record, significa para todos nós que passamos todos a ter uma referência e um registro como passageiros aéreos e que esse registro e esse passageiro como passageiro aéreo
é ativado cada vez que viajamos de avião, sendo que, em nome do combate ao terrorismo e combate ao crime, à criminalidade grave, esses dados circulam automaticamente por um conjunto de entidades europeias e norte-americanas sem que nós tenhamos sequer a consciência de que isso acontece quase em momento real. E, portanto, esta diretiva PNR, muitas vezes ouço muitas pessoas muito preocupadas com a sua proteção de dados e com o RGPD que vem aqui trazer algumas regras, mas, na verdade, esta diretiva PNR acaba por nos expor em entidades norte-americanas e europeias como suspeitos e, independentemente, até temos essa consciência de que isso acontece só porque vamos viajar de avião de um país para outro dentro da União Europeia. E, portanto, eu deixo sempre este alerta. Há uma forte preocupação com alguns temas de privacidade. Esta diretiva tem um impacto todos os dias, sempre que viajamos de avião dentro da União Europeia e fora. E em conjunto com este Privacy Package surge um outro instrumento extremamente importante, extremamente impactante na nossa vida e que é uma proposta em 2017 que surge do chamado Regulamento e-Privacy. As pessoas focam-se muito no RGPD, mas existem outros instrumentos que têm um impacto ainda maior na nossa vida, no nosso dia-a-dia. E existe hoje em dia, ainda em vigor, uma diretiva de 2002, uma diretiva sobre a privacidade nas comunicações eletrónicas. E se pensarmos bem, toda a nossa vida praticamente é sobre comunicações eletrónicas e todos os temas relacionados com a privacidade e com a reserva da vida privada e proteção de dados pessoais nas comunicações eletrónicas é regulado numa diretiva de 2002, portanto, perfeitamente desadequada e desatualizada perante as tecnologias que hoje temos no nosso dia-a-dia e que é regulado também de forma fragmentada no mercado único digital através de leis nacionais que são muitas vezes incompatíveis. Consciente destas dificuldades e depois do sucesso do RGPD, a União Europeia apresentou uma proposta, a Comissão Europeia apresentou uma proposta do Regulamento e-Privacy. Este regulamento foi um regulamento no qual a presidência da União Europeia se empenhou profundamente. Eu devo dizer que foi dos documentos que eu tive sob a minha responsabilidade e numa equipa onde eu trabalhei, em que tive uma honra e um orgulho enorme de representar Portugal e representar a União e o Conselho da União Europeia, em que foi possível, ao fim de 4 anos de discussões, 4 anos de discussões no Conselho, foi possível Portugal convencer os seus parceiros e apresentar um documento que mereceu o consenso e que foi possível obter um mandato para negociar com uma posição comum com o Parlamento Europeu, logo no início da presidência portuguesa, e, portanto, foi um sucesso enorme, um salto enorme em frente neste dossiê, que estava parado e que se pensava até que iria morrer, e, portanto, não iria haver e-privacy, e, portanto, todos os temas da proteção de dados seriam regulados no Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados, sendo que seria um erro tremendo, porque o e-privacy, como vamos ver, aplica-se a pessoas coletivas e a pessoas singulares, aplica-se a dados, aplica-se a metadados, aplica-se à internet das coisas, implica-se à comunicação máquina para máquina e tem um impacto extremamente profundo no nosso dia-a-dia. Regula tudo o que diz respeito às comunicações eletrónicas, regula tudo o que diz respeito a cookies e outros tipos de tecnologias altamente invasivas e a todos o acesso à informação que se encontra nos nossos devices e regula toda a privacidade, quer nós utilizemos os dados em comunicação, data in transmission, quando estamos em comunicação, quer quando os dados estão armazenados nos nossos devices, nos nossos tablets, nos nossos telemóveis, nos nossos smartphones, data at rest. E o que a presidência da União Europeia fez, a presidência de Portugal na União Europeia fez, foi exatamente alinhar esta proposta do Regulamento e-Privacy com os fundamentos, com os princípios e com as regras novas do RGPD, e estando profundamente alinhado, foi possível manter um elevado nível de proteção da privacidade, mantendo o fomento da investigação e do desenvolvimento e da competitividade digital que se pretende na economia do mercado único digital. Este Regulamento sobre a Proteção de Dados encontra-se agora, este Regulamento e-Privacy encontra-se agora em fase de discussão e de negociações com o Parlamento Europeu, e nos chamados trílogos, nos quais eu tive o prazer também e a honra de trabalhar e de discutir com o Parlamento Europeu muitas das discussões, relativamente a questões muito específicas sobre a redação final deste regulamento, e creio que este regulamento estará fechado no próximo ano ou no ano seguinte e que poderá ser uma realidade e será uma lei que será aplicável dentro de 2-3 anos. No âmbito destes temas todos que vimos
sobre o mercado único digital, sobre a proteção de dados pessoais e sobre a competitividade digital, surge, num momento muito particular, há uns anos atrás, um conceito de digital sovereignty, soberania digital, que pode também ter uma tradução mais soft, consoante se olhe para uma visão mais alemã ou mais francesa do tema na União. Há quem prefira o tema da autonomia digital, há quem prefira o tema da soberania digital, há quem utiliza o tema da autonomia tecnológica digital para evitar interpretações erradas de xenofobismo na União Europeia, de isolacionismo. E o que é verdade é que, tal como há uns anos atrás eu tinha optado a referir, também hoje a transição digital leva-nos à conclusão evidente de que estamos a perder capacidade de controlar os nossos dados, estamos a perder capacidade de controlar a inovação, estamos a falar de nós, enquanto cidadãos, enquanto empresas e enquanto Estado. E muito conscientes desta preocupação, a União Europeia voltou a fazer uma aposta enorme no digital e a criar um pacote enorme com medidas muito concretas, legislativas e não legislativas, de forte aposta para tornar a União Europeia líder no mundo digital nas próximas décadas. Em primeiro lugar, este tema da soberania digital tem a ver com a autonomia tecnológica e não com outro tipo de soberania ou outro tipo de interpretações extremistas de soberania. Tem a ver com a capacidade não só de autonomia, mas com a capacidade e com a ambição da União Europeia de ser líder e de liderar a revolução digital e a economia digital que está a acontecer à frente dos nossos olhos. E, inclusivamente, a Comissão von der Leyen criou uma aposta para a década digital, apostando na década que estamos a viver, em 2030, como a década digital da União Europeia. E criou também um compromisso com muitos objetivos e com muitas medidas concretas, chamado Compasso ou Bússola Digital, com 4 cardeais: skills, competências digitais. Sem competências digitais somos excluídos de todas estas maravilhas, oportunidades e desafios do mercado digital. Infraestruturas, a questão da cibersegurança está na ordem do dia. Temos assistido nos últimos meses a ataques sem precedentes a operadores que paralisam a nossa vida e que nos prejudicam a todos o nosso dia-a-dia. E, portanto, é necessário um reforço brutal da segurança e da cibersegurança. E depois, por outro lado, a transformação digital das empresas e da administração pública que está ainda por fazer. E, portanto, com esta bússola digital são desenvolvidos um conjunto de programas, de investimentos, de fundos e de medidas legislativas sem precedentes na União Europeia que estão neste momento a acontecer. E eu vou passar em revista só para terem uma ideia do que é que estamos a falar. Em primeiro lugar, no âmbito desta estratégia da União Europeia para os dados e da estratégia da inteligência artificial, surge uma proposta do Regulamento de Inteligência Artificial, como sabemos, coloca desafios extremamente exigentes no que diz respeito à ética, chamada ética dos algoritmos. É um regulamento que está em discussão e que terá um profundo impacto nas nossas vidas. Por outro lado, também, uma forte preocupação com a reutilização dos dados, sobretudo dos dados públicos. E aqui, o notariado tem um papel extremamente importante, com dados extremamente apetecíveis, extremamente valiosos e, seguramente, num futuro próximo, com regras muito bem definidas, haverá condições para haver uma partilha de dados, não só públicos, mas também entre as empresas, com o que chama-se data altruismo, isto é, todos nós, entidades públicas e privadas, partilharmos em determinadas condições os dados que temos, devolvendo à sociedade a capacidade que estes dados têm de serem benéficos para todos. Por outro lado, recentemente apresentado o European Data Act, que vem complementar o Data Governance Act, isto é, vem reformular, reorganizar e redefinir regras de reutilização de dados públicos. Por outro lado, numa perspectiva de mercados como ferramenta de competitividade e redefinição das regras dos serviços digitais online, surge o DSA, Digital Service Act, no qual a presidência portuguesa se empenhou profundamente e que permitiu, aliás, que o dossiê avançasse de uma forma absolutamente inédita e rápida na União Europeia e que permitiu, inclusivamente, no mês passado, um acordo político entre o Parlamento Europeu e o Conselho Europeu e, portanto, este regulamento será
provavelmente lei nos próximos meses, e também o Digital Market Act DMA, que é uma ferramenta extremamente importante que vem pôr ordem nos chamados gatekeepers. As mega plataformas, Facebook, Apple e Amazon, qualquer um destes grandes players, passam a ter regras de competitividade extremamente exigentes para que o mercado europeu não fique refém de um conjunto de gigantes tecnológicos. São ferramentas extremamente exigentes e que vêm a redistribuir e criar condições de transparência, condições de competitividade na União Europeia. Por outro lado, também uma estratégia extremamente importante que surgiu recentemente. Uma estratégia europeia para a cibersegurança, para a década digital. Desde logo a revisão da diretiva sobre a segurança da informação nas redes da União Europeia, a diretiva NIS-2, uma revisão extremamente importante, que traz associado um conjunto de regras, um conjunto de regulamentos e documentos de aposta não só nas condições técnicas e tecnológicas de requisitos de segurança. Não se esqueçam que quando a internet das coisas for uma realidade, essas coisas têm que ter condições e regras de segurança para não nos prejudicarem, para não nos matarem e para não serem nocivas. E, portanto, é precisamente nas condições de segurança dessas coisas que as regras da cibersegurança estão hoje em dia a estabelecer um novo patamar. Por outro lado, também, uma forte preocupação com infraestruturas críticas. Um reforço das regras relativamente à proteção das redes de abastecimento de água, de eletricidade, redes de comunicações bancárias, redes de comunicações dos serviços públicos que, se forem atacados, podem trazer um prejuízo extremamente grave à sociedade e a todos. E, portanto, é um conjunto destas regras que está hoje em dia em cima da mesa e que vai informar o nosso dia-a-dia de hoje para amanhã. Uns últimos slides, antes de terminar, para referir muitas outras iniciativas que neste momento estão a decorrer. Em primeiro lugar, o chamado European Chips Act. O tema dos semicondutores e da dependência da União Europeia ao nível dos semicondutores e tecnologias hoje em dia é extremamente grave. E há, com a pandemia e com esta invasão da Ucrânia, há uma clara percepção de que a União Europeia tem um problema e que tem que se tornar autónoma relativamente a esta matéria. Inclusive, ontem, tive a oportunidade de ver uma notícia de que existem chips que estão a ser utilizados nos tanques russos, que foram retirados de frigoríficos e de máquinas de lavar, porque há uma escassez no mercado. Aliás, basta pensarmos e basta vermos com a pandemia o preço que os portáteis passaram a ter, o preço que as máquinas passaram a ter e que antigamente praticamente nem ligávamos, as impressoras que se explodiram a sua venda durante a pandemia. Basta ver o preço que estes semicondutores passaram a ter hoje em dia e que tem um impacto brutal na nossa economia e no nosso trabalho. E, portanto, há aqui condições de apostar novamente na produção de semicondutores. Basta lembrar que em Portugal só existe uma única fábrica que produz semicondutores, era a famosa fábrica da Quimonda, que faliu, depois foi reabilitada e que hoje em dia passou para uma mão dos investidores norte-americanos e que é a única fábrica em Portugal a produzir produtos semicondutores quando há escassez de produtos semicondutores e de processadores no mundo inteiro. Por outro lado, também, uma nova estratégia para a indústria. Todos já ouvimos falar em indústria 4.0, tem aqui um conjunto de iniciativas muito importantes. Por outro lado, uma aposta muito forte na computação de alta performance. Depois da supercomputação, estamos a dar um salto quântico para novas tecnologias com capacidades de processamento de dados nunca vistos na União Europeia. Também um aspecto muito importante que também a presidência portuguesa da União Europeia se empenhou brutalmente e que é o novo regulamento da Entidade Europeia Digital. A forma como nos logamos, como nos identificamos, como assinamos documentos, como estamos online, dependem muito da maneira e das condições como certificamos a nossa identidade online. Existe hoje um regulamento que está a enormes desafios e a União Europeia está a querer criar com este regulamento que já foi apresentado na reta final da presidência da União Europeia, novas condições uniformes e únicas para qualquer um de nós se identificar online, para assinar documentos online, para poder participar em atos e em documentos oficiais. Regulamento EIDAS. Por fim,
não podemos esquecer as competências digitais. Existe uma forte aposta, designadamente no Fundo de Resiliência, mas em muitos outros fundos europeus, Horizon, etc., com números verdadeiramente astronómicos de bilhões de euros de aposta a fomentar a formação nas competências digitais e também para os empregos digitais. E uma última preocupação com a conectividade. Tudo isto só funciona se tivermos redes seguras e redes de alto débito. Daí o 5G, daí mantermos as regras que também durante a presidência portuguesa da União Europeia foram renovadas do acordo relativamente ao roaming e também outros temas como o Código Europeu das Comunicações Eletrónicas, que vai estabelecer um conjunto de regras uniformes para os players deste setor. E, portanto, como veem, um conjunto enorme de desafios relativamente a esta matéria e que, em jeito de conclusão, significa para o RGPD, em primeiro lugar, desafios relativamente à forma como o RGPD se relaciona com todos estes instrumentos e com todas estas regras e, sobretudo, a possibilidade de potenciar sinergias entre estes vários instrumentos, as questões relacionadas com os consumidores, as questões relacionadas com a segurança das redes, as questões relacionadas com a concorrência, estão todas ligadas com as questões da proteção de dados pessoais. Por outro lado, também aqui um grande desafio para evitar sobreposições, mas também vazios legais, que possam ser explorados por operadores menos bem intencionados. Por outro lado, também temas de dificuldades de enforcement. Existe hoje em dia uma clara noção de que há um problema grave na União Europeia de enforcement, isto é, de aplicação coerciva. Quem é que vai aplicar regras de concorrência na União Europeia a um player como, por exemplo, um Facebook? Ou, por exemplo, um player com potencial, como, por exemplo, como uma Google ou como uma Amazon? Serão entidades de supervisão europeias? Serão entidades de supervisão nacionais que vão ter capacidade de o fazer? Que ferramentas é que vão ter e que condições é que vão ter para aplicar estas regras para que elas sejam uma realidade? Por outro lado, há aqui um claro risco de fragmentação e não de uniformização e, portanto, estas regras todas têm que estar todas muito bem alinhadas e, por outro lado, também evitar a criação de regras de compliance extremamente pesadas para os negócios, que foi algo que se pretendeu exatamente eliminar com as regras do mercado único digital e, por outro lado, estabelecer regras claras para os operadores da União Europeia e fora da União Europeia relativamente a questões de concorrência e questões de transparência na União Europeia. Termino com o último slide, pedindo desculpa pela demora, dizendo que, de facto, o sistema da proteção de dados pessoais é um tema que veio para ficar, é um processo de alteração de mentalidades e é algo que está a acontecer. As empresas, as pessoas não acordam RGPD compliance da noite para o dia. Isto é um processo, demora o seu tempo. Não estamos bem, mas vamos estar melhor. É preciso termos consciência de que há princípios, há regras, que nós somos donos dos nossos dados, que temos um conjunto de direitos extremamente importantes e que as empresas são responsáveis e responsabilizáveis relativamente à forma como utilizam os nossos dados pessoais. Agradeço a todos a vossa atenção e desejo a todos um bom dia. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Doutor. Foi bastante, foi de veras aprofundada a exposição. Eu gostei bastante da abordagem à temática, da problemática do RGPD, porque, de facto, o mundo não acabou, mas a verdade é que se continua a sentir alguma resistência. Pelo menos em Portugal essa resistência existe. E é interessante percebermos e desmistificarmos essa questão. Por outro lado, é interessante voltarmos a pensar que temos a dicotomia proteção e livre circulação. Como já tivemos no passado, como já tivemos noutros domínios, é muito interessante esta dicotomia que nos reaparece no âmbito da União Europeia e a um nível tão interessante porque, de facto, em geral, nós estamos todos muito cientes da nossa propriedade. Eu sei que a casa é a minha casa e ninguém me vai tirar a minha casa. Esta sensação, esta nova percepção da importância da proteção de dados é, de facto, uma novidade para a maioria de nós. E nesse aspecto, a sua exposição foi muito, muito clara. Muito obrigada. Bom, vamos, se calhar, agora para o habitual coffee break. O coffee break será no piso de baixo. Agradeço a vossa paciência e a vossa participação. Mais ou menos pelas 11 horas retomaremos os trabalhos. Muito obrigada.